Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ariane Soares. Nessa série Transforma Mundo, hoje é o último vídeo, não da série Transforma Mundo, mas é o último vídeo com o tema cultura. Todo esse mês de agosto nós falamos sobre cultura, falamos sobre valores, falamos sobre secular, falamos sobre entretenimento e hoje nós vamos encerrar a série Cultura. Dentro da série Transforma Mundo, nós vamos falar sobre tendência. Vamos falar sobre tendência. Eu, particularmente, acho a palavra tendência absolutamente tudo a ver com Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. E eu vou explicar por quê. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você acha que precisam ser transformadas e com todas as pessoas que são agentes de transformação, pessoas que você sabe que são capazes de transformar o mundo de alguém. Vamos lá, vamos entender por que Romanos 12:2 tem tudo a ver com tendência. Um dos significados da palavra tendência, se você for pesquisar lá no dicionário o que significa a palavra tendência, existem vários significados e o termo tendência pode ser colocado em diversos temas, em diversos assuntos, em diversos contextos diferentes. Nós conhecemos muito essa palavra tendência quando se trata de moda, né? De moda e tecnologia. Essa palavra tendência, ela é muito mais comum dentro desse nicho de pensamento. Mas um dos significados da palavra tendência no dicionário é direcionamento comum de um grupo determinado, movimento, direcionamento comum de um grupo determinado. O que Paulo está nos falando? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da mente. E uma das palavras dentro desse versículo que mais se assemelham à palavra tendência é a palavra renovação. Renovação. Paulo está falando para a gente, renove a mente, renove a mente. Não se conforme com o mundo, renove a mente. Não se conforme ao mundo, mas transforme-o pela renovação da mente. Paulo está falando sobre renovar a mente. E o que é renovar? Renovar é fazer novo, é tornar novo novamente. Renovar é fazer novo, é fazer... confundi. Eu consigo visualizar que Paulo previu tendência quando escreveu Romanos 12. É claro que a palavra tendência não era uma palavra comum naquela época. Tendência é uma palavra nova. Tendência é uma palavra do nosso vocabulário que nós usamos hoje. E até mesmo quando nos referimos à tendência falando de séculos passados, nós precisamos entender que é uma palavra nova, é uma palavra de uso atual. Tendência não é uma palavra antiga, não é uma palavra que os nossos antepassados utilizavam em seu vocabulário habitual. Tendência é uma palavra nova. E quando Paulo está dizendo para a gente não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da mente, ele está falando de tendência, porque tendência é algo novo. Tendência é o direcionamento comum de um grupo, ou seja, é a forma que um grupo de pessoas pensam. Todas essas pessoas pensam igual, tendência tem correlação direta com a cultura. Um grupo de pessoas tendem a pensar de uma forma, outro grupo de pessoas tem a tendência de pensar de uma forma diferente. Nós cristãos já falamos sobre valores, já falamos sobre princípios, já falamos sobre cultura, falamos sobre pensamento,
Nós cristãos temos uma tendência a pensar de uma determinada forma. E mais uma vez, o que Paulo está falando? Não se conformem com o mundo, transformem pela renovação da mente. Vocês precisam se renovar, vocês precisam entender como as coisas estão acontecendo para que vocês possam transformar o mundo. Vocês precisam entender como as pessoas estão pensando. Renovar a mente é nada mais do que isso, do que nos abrirmos para entendermos como as coisas à nossa volta estão acontecendo, para sabermos de que maneira nós podemos transformar, de que maneira nós podemos ser agentes de transformação. Então, sim, precisamos nos preocupar com as tendências, precisamos ver que tipo de pensamento tem determinado grupo. Um grupo de pessoas pensa dessa forma. Eu preciso entender por que aquele grupo pensa daquela forma. Eu preciso entender as tendências de pensamentos. Porque se eu me coloco dentro da minha caixinha e se eu me coloco dentro do meu pensamento, dentro da minha caixinha e só alimento a minha própria forma de pensar, como é que eu vou transformar o mundo de alguém? Nós já falamos sobre isso, falando sobre cultura. Eu preciso entender o outro, eu preciso ouvir o outro, entender o outro, entender qual é a tendência do outro, quase que não sai. Entender a tendência de pensamento do outro para saber qual é a melhor forma de transformar. Então, encerrando esse conteúdo sobre cultura desse mês de agosto, não se conforme, mas transforme pela renovação da mente. Então esteja atento à maneira como as pessoas pensam, à maneira como elas agem, qual é a tendência delas de pensamento, qual é a tendência delas de comportamento, qual é a tendência dela de entretenimento. Quando a gente passa a ouvir, quando a gente passa a enxergar, quando a gente passa a ver de fato o que está acontecendo à nossa volta, Deus, Jesus, o Espírito Santo nos dá estratégias de ação maravilhosas. A nossa mente é renovada para que possamos ser agentes de transformação. Então, transforme o mundo de alguém, seja um agente transformador. Não se conforme com o mundo, renove a sua mente e transforme o mundo de todas as pessoas que você